Fala aí galera, tudo bem? Tava aqui pensando sobre tantas coisas que têm acontecido, né? E a gente vai aprendendo ao longo da vida que uma das palavras mais usadas e que é pouco praticada é a tolerância. É tolerar as diferenças, tolerar o outro, tolerar as opiniões, saber que cada pessoa pensa de uma forma diferente da outra e as pessoas, não respeitam. As pessoas na realidade querem defender seus pontos de vista, defender suas opiniões, seus modos de vida, sem pensar que a melhor coisa a fazer é deixar cada um viver conforme acha que deve viver, deixar cada um pensar da forma com que quer pensar. A tão sonhada liberdade, que é o maior ganho que a humanidade já teve, tem e luta para ter, muitas vezes é defendida pelas pessoas, mas incompreendida na prática por essas mesmas pessoas que tanto defendem. Não que seja errado defender, eu acho que cada um deve realmente, no seu dia a dia, defender sim seu modo de pensar, sua maneira de agir, desde que isso não seja algo que interfira na vida alheia. Não adianta eu achar que o camarada tem que viver uma vida saudável, se alimentar bem, praticar exercícios, e eu até fazer isso na minha vida, mas eu viver criticando as pessoas que não o fazem, ou ridicularizando, ou achando que elas são incapazes, ou são menos valorizadas do que eu. Não importa eu ter um pensamento político sobre o político ABC, sobre a diretriz política ou econômica do país da forma XYZ, se eu não puder deixar com que as outras pessoas expressem também a sua opinião e me colocar de forma isenta. Eu acho que o resumo para tudo isso que eu estou falando se resume em respeito ao próximo. Hoje mesmo eu estava vendo um seriado muito interessante que passa na televisão com 5 rapazes gays, e um deles, inclusive, ao auxiliar uma senhora a mudar sua casa, a mudar de aparência, ele se dirigiu a uma pequena cidade nos Estados Unidos, e lá, encontrando essa senhora, viu que ela era bispo de uma determinada igreja local, e ele teve dificuldade de entrar no templo, porque no templo, onde muitas vezes ele durante sua vida frequentou, que se pregava o amor, que se pregava a tolerância, que se pregava o amor mesmo ao próximo, a compreensão, vamos dizer assim, e o amor, vamos dizer assim, grandioso e inabalável de um Deus, ele não foi aceito, ele não foi tolerado na sua maneira de ser, na sua maneira de pensar, na sua maneira de querer. E isso fez com que ele vivesse um trauma, uma infelicidade ou momentos de infelicidade na sua vida,
e que tornaram, de certa forma, uma cicatriz profunda na sua vida, uma ferida profunda, muito dolorosa. E naquele momento ele hesitou em entrar no templo, porque ali, na realidade, onde se chamava Casa de Deus, ele tinha muitas mágoas, ele foi humilhado por pessoas, ele não foi aceito na sua maneira de ser feliz. Eu acho que se tivesse que seguir uma religião, hoje talvez fosse a religião da tolerância, a religião da aceitação, a religião de deixar a pessoa ser o que quer ser, fazer o que quiser fazer, pensar o que quiser pensar e até falar o que quiser falar e agir como quer agir, mas sem ferir ao próximo, sem diminuir ao próximo, sem deixar de aceitar a opinião e o modo de ser do próximo, sem deixar com que a pessoa viva a sua vida da melhor forma que ela acha que deve viver. A liberdade de pensamento, a liberdade de expressão, a liberdade de fazer o que se quer fazer, desde que não prejudique a outrem, deve ser o bem maior, almejado pelas pessoas, pela humanidade. E para mim, se qualquer credo religioso, se qualquer pessoa em qualquer filosofia de vida, seja ela qual for, religiosa ou não aceitar o outro como ele não tolerar o outro como ele quer agir ou como ele quer pensar, desde que, como eu falei, isso não cause nenhum dano a terceiros. Quem sou eu ou quem quer que seja qualquer pessoa para não deixar o outro ser feliz como quer ser feliz, não deixar o outro viver como quer viver, não deixar o outro ser o que quer ser. Eu acho que quem coloca rótulos nas pessoas, quem diz que as pessoas devem ser de um jeito direito ou esquerdo, para cima ou para baixo, frio ou quente, rápido ou devagar, ou seja, que quer determinar o modo de ser, de agir, de falar, de se vestir, de qualquer outra pessoa de forma impositiva, esse sim é o intolerante, é o ditador, é o infeliz, muitas vezes, que quer impor a sua maneira de ser, a sua maneira de pensar, a sua opinião. E nós devemos refletir bastante, sobre isso. Qual é o mundo que a gente quer realmente? Qual é a vida que a gente quer realmente para nós, para nossos filhos, para nossos cônjuges, para nossa família? Uma família, uma vida de plena aceitação, de plena tolerância, ou uma vida de discórdia, de não aceitação, e que muitas vezes leva a radicalizações e a humilhações do outro, como se alguém pudesse ser dono da verdade de outra pessoa. Eu sou dono da minha verdade, eu sou dono das minhas teses, da minha maneira de pensar, que se refletem na minha maneira de ver e de viver. E isso as pessoas com certeza vão ver e enxergar na minha vida, na minha família, na forma como eu trato meus filhos, a minha esposa, os meus amigos, os meus colegas de trabalho, as pessoas que se aproximam de mim. Se você não dá o exemplo de ser o melhor como pessoa, como uma pessoa que tolera, como uma pessoa que deixa o outro viver, como uma pessoa que dá liberdade a outra pessoa de ser o que ela quer realmente ser,
pense, repense se você tem dentro de você o verdadeiro amor pelo próximo que muitos pregam, mas não praticam, que muitos falam, mas não exercitam, que muitos exigem, mas não infringem a si próprios esta atitude. Bom, primeira reflexão, talvez de um novo período, de uma nova fase, de um novo nonô. Para quem me conhece, um grande abraço e tenham um excelente dia, noite, tarde, uma excelente vida, sendo livre, fazendo o melhor, primeiro por você, depois por aqueles que estão próximos a você e que te aceitam e que te querem do jeito que você é, do jeito que você pensa, do jeito que você quer ser. Um abraço.